Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o nosso Brasil e as regiões brasileiras. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Vamos iniciar, mas antes, como é que você está? Tá tudo bem? Espero que sim, que você esteja bem e feliz. Vamos lá? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Abriu de uma forma bem negativa, ó. Trazendo duas cartas. Essas duas cartas juntas, elas falam também de mau tempo. Tempestades, vento, maré alta, tudo relacionado a questões climáticas, tá? Bom, meus amores, nós tivemos a aprovação do fim da escala 6x1 e, ao mesmo tempo, nós tivemos também a informação de que os Estados Unidos vai colocar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Quem me acompanha aqui assistiu o vídeo de ontem, que saiu com a mesma combinação de hoje, por incrível que pareça, que foi a carta 23 ao lado da carta do Brasil, que eu disse ontem. Em termos de questões internacionais e geopolítica, o Brasil está num ponto de sensibilidade, está bem negativo. Pois bem, o Comando Vermelho e o PCC, eles são organizações criminosas, são organizações que muito mal fazem à sociedade. Mas muito mal. Se governos se preocupassem com a segurança pública, se a maioria dos políticos não se associasse a organizações criminosas, nós teríamos a capacidade de conter o avanço da criminalidade. A questão não é estar a favor do PCC ou do Comando Vermelho. A questão é, desde o momento que os Estados Unidos declaram o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, a situação para o Brasil pode ficar bem feia, porque eles podem tentar invadir a nossa terra para nos proteger do Comando Vermelho. Isso é muito simples, basta um presidente qualquer dizer que se sente ameaçado pelo Comando Vermelho e pelo PCC. E tem mais um agravante, prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Segundo as matérias do UOL, por exemplo, e outras redes, os Estados Unidos já disse, né, que irá expulsar do seu país, deportar, toda e qualquer pessoa que tivesse alguma associação financeira com o Comando Vermelho e o PCC. Meu povo, vai ter muita gente que não tem associação nenhuma com essas instituições e vão ser tratadas como terroristas. Meu povo, nós sim sofreremos ameaças dos Estados Unidos, como eu venho falando há muito tempo. Há muito tempo. Infelizmente, eu sei que tem uma boa parte dos brasileiros que não conseguem enxergar a merda da diferença entre uma organização criminosa e entre uma organização terrorista. Eu sei que tem muita gente que não entende o perigo da situação que nós estamos vivendo agora, gente.
Quem os Estados Unidos não for com a cara, além de deportar quem estiver lá, ainda vai marcar a honra dessa pessoa, que na maioria das vezes vai estar inocente, como terrorista. Gente, isso é muito perigoso. Nós estamos vivendo um verdadeiro pesadelo. Um verdadeiro pesadelo. Ao mesmo tempo, uma coisa muito boa acontece e outra que realmente pode acabar com a nossa paz, principalmente nas grandes capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. E eu vou dizer mais. Reveja o vídeo de ontem, onde eu cito que a Carta do Brasil caiu uma casa sensível, que está negativo para o Brasil, que algum problema diplomático ou alguma situação na geopolítica iria acontecer. Pois bem, aconteceu. Eu vou dizer mais. Tem muita gente, tem muito brasileiro torcendo para ver tropas americanas no Rio de Janeiro. Sabe por que no Rio de Janeiro? Porque nós somos o estado com o maior número de corrupção do Brasil. Os escândalos que estão para explodir a qualquer momento, principalmente relacionados ao ex-governador Cláudio Castro e o seu partido, são muito grandes. São muito grandes. A intenção de alguns políticos é trazer o exército americano para o Rio de Janeiro para abafar o escândalo e tentar se livrar da prisão. Porque sim, muitos políticos serão presos. Muitos políticos serão presos e um partido será extinto. Um partido político no Brasil será extinto. As consequências para este partido podem demorar a acontecer, podem levar alguns anos para acontecer, mas nós veremos um partido político. Acredito eu, não sei, eu não estudei isso, né? E como vocês sabem, vocês me conhecem, eu me recolho à minha total insignificância, porque de tudo eu sei muito pouco ou quase nada, certo? Então, eu não sei se isso já aconteceu, mas eu acredito que seja a primeira vez no Brasil. Os oráculos vêm mostrando com frequência escândalos de espionagem. Tem brasileiro entregando o Brasil de bandeja para os Estados Unidos, assim como temos agentes estadunidenses infiltrados em nosso Brasil. Então, a situação é realmente grave. Eu abordei esse assunto pela combinação de cartas ter sido a mesma que saiu ontem numa previsão mundial. Então, a minha preocupação, ela é realmente grande. Para o Rio de Janeiro, um partido será envolvido em um grande escândalo de corrupção. Mas, gente, um grande escândalo de corrupção. Tá? Eu acredito que a maioria de nós saiba quem é esse partido, certo? Que inclusive é o mesmo partido que o ex-governador faz parte ou já fez parte. Então nós temos uma situação de melindre, uma situação danosa, uma situação complicada, uma situação terrorista. A questão é, pelo que esse jogo me traz, membros do PCC e do próprio Comando Vermelho vão se manifestar, seja de forma online, seja com pichações, sejam com vídeos. Eu não sei como isso vai acontecer e nem por que eles vão se manifestar. Se eles vão aparecer dizendo que não são terroristas ou se eles vão aparecer dizendo que são terroristas. Eu não faço a mínima ideia. E eu ainda vou dizer mais a você. Pelo contexto das cartas que me saíram aqui, se tropas dos Estados Unidos chegarem ao Brasil com a desculpa de conter, né, uma dessas duas facções criminosas, haverá uma guerra interna. Haverá guerra. Escute o que eu estou dizendo. Haverá guerra. Nós não podemos deixar que isso aconteça.
Vamos nos conectar em preces, em orações, para tentar evitar o pior. Porque posso dizer a você e afirmar que se tropas dos Estados Unidos chegarem a solo brasileiro, as próprias facções criminosas comprarão guerras com elas. E está arriscado se unirem contra os Estados Unidos. Aí nós estamos, de verde e amarelo. De verde e amarelo. Infelizmente. Eu, sinceramente, eu não esperava. Eu estou um pouco perplexa com essa materialização do oráculo ter me mostrado ontem e ter me mostrando hoje novamente. E por isso abordando esta situação nesse momento. O jogo abriu de forma bem negativa para questões climáticas, tá? Extremamente negativas, então vamos ter alguma questão nesse contexto. O jogo fala muito de feminicídio, violência doméstica e violência contra as crianças. Meu Deus do céu, tá? Meu Deus do céu. Região sul do nosso Brasil, colocada numa situação muito triste, negativamente falando, para questões que envolvem tanto situações climáticas e de ordem natural, como também violência, tá? Inclusive eu vejo um incêndio na região sul do nosso Brasil, um incêndio na região sul do nosso Brasil. Oráculo. Olha. A mesma carta que abriu o jogo. Abriu o jogo a 11 e a 6, né? O A6 se manifestou de novo. Meu Pai Eterno. Meu Pai Eterno. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Opcha! Opcha! É aquilo, pessoal. Muita gente deve ter pensado assim, mas o que eu tenho a ver com o brasileiro que está morando nos Estados Unidos? Eu também não tenho nada a ver com isso, não. Só que patriotismo, para mim, é cuidar da sua terra e dos seus iguais, dos seus nacionais. Vai ter muita gente sofrendo e muita gente tendo a honra manchada, porque a hora que os Estados Unidos quiser, ele vai dizer que um ou outro tem associação com o Comando Vermelho e o PCC. Infelizmente, tá? Então a situação vai ficar bem difícil, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Fora políticos, artistas. Jesus, gente, o jogo tá bem negativo. A negatividade que eu vejo aqui é o seguinte, está sendo armada alguma coisa. E tem muita coisa para acontecer, não que seja imediatamente, tá, meu povo? Mas tem muita coisa para acontecer. Olha, eu vejo árvores caindo, questões climáticas ainda estão muito negativas. Questões climáticas ainda estão muito negativas. Região Nordeste muito bem colocada no jogo, terá um avanço, tá? Infelizmente não relacionada à violência urbana, que vejo muita violência urbana. Há muito tempo que vem mostrando no Nordeste escândalos em igrejas, ou em paróquias, ou em... meu Deus, como é que chama a casa do casa paroquial? Casa do padre. Casa paroquial, envolvendo religiosos. Eu acredito que escândalos de pedofilia, tá? Eu acredito que escândalos de pedofilia venham surgir e muita coisa relacionada a gravações indevidas. Pessoas que gravam
relação sexual indevidamente sem comunicar ao seu parceiro e vendem as imagens ou divide as imagens em sites. Câmeras escondidas em casa, em locais inadequados, em Airbnb. Então tem muita coisa assim relacionada a câmeras escondidas, a filmagens, a mídias, a sites para sair do Nordeste. Inclusive, sites clonados, quadrilhas de roubo digital, crime digital. O Nordeste está muito pesado para essas questões. Num contexto geral, para o povão, para todo mundo, a energia é positiva, meu povo. E tá chegando o São João aí, inclusive eu vou estar no Nordeste no São João, aproveitando, dançando forrozinho, por que não, não é mesmo? Então vamos aproveitar, vamos ser felizes. Eu sei que as notícias não são agradáveis, mas nós temos que cuidar da nossa saúde mental, saúde física, para que a gente consiga viver apesar da consciência, né? Além da consciência. A ignorância, ela é santa, não é à toa. É muito melhor quando a gente não sabe das coisas, viu? Tenho inveja, mas o oráculo não me deixa ficar nessa nuvem. Região Centro-Oeste também bem negativa, mas no contexto político, tá? No contexto político, realmente muitos acontecimentos, muitas coisas de fato bem complicadas. Então, eu vejo realmente algumas situações difíceis aqui no nosso Brasil. Gente, a região norte está em casas neutras, tá? Mas uma coisa que me é mostrada é o seguinte: casamentos, relacionamentos, isso na região norte. Nós sabemos que algumas regiões elas têm famas, como por exemplo, né, a prostituição infantil, o abuso infantil na região norte. Nós ouvimos falar muito dessas coisas. Mas o que vai ser levantado na região norte, muito em breve, é alguma coisa sobre casamento envolvendo adolescentes, tá? Ou vai ser proibido em alguma localidade, casamento entre menores de idade. Eu sei que as leis do Brasil hoje proíbem, tem que ter autorização dos pais, mas se os pais autorizam, os casamentos acontecem da mesma forma, né? Então, alguma mudança irá acontecer claramente para transformar algumas questões. Então, assuntos envolvendo adolescentes está muito forte na região norte do nosso Brasil. Aí temos uma outra questão para avaliar. Se está mostrando isso é porque, infelizmente, veremos um acontecimento complicado envolvendo adolescente, relações sexuais, relacionamentos e ou casamento, tá? Abuso mesmo contra crianças e adolescentes, para que seja tomada alguma atitude. Eu sinto muito de verdade. Eu sinto muito de verdade. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Optcha! Meu Deus do céu. Gente, algum grande incêndio no Brasil criminoso. Algum grande incêndio no Brasil criminoso. Olha, eu vejo alguma situação gravíssima envolvendo uma personalidade. Nós vamos viver um luto a qualquer momento. Nós viveremos um luto a qualquer momento.
Bom, meus amores, eu vou me despedir de vocês, que o jogo fechou. Eu não tô conseguindo extrair mais nenhuma mensagem. O que está muito forte nesse jogo são ataques. Incêndio provocado, assaltos, violência urbana mesmo. Então todo cuidado é pouco. Se cuide, cuide da sua vida, cuide de você, sabe? Tente entender o momento da sua vida que você está, para que você possa se fortalecer, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e pelo jeito, sossego nós não vamos ter nem tão cedo, viu? Um beijo grande, que Santa Sara te abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.